Fortalecidos na adversidade, é o nosso tema para a primeira carta de Pedro. Estamos atravessando esta carta e sendo abençoado por ela. Fortalecidos na adversidade. Hoje nós vamos no primeiro capítulo, 1 Pedro 1, do verso 22 ao verso 25. Fortalecidos na adversidade, porque esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro para os irmãos lá do passado, no norte da Ásia Menor, norte da Turquia hoje, que sofriam a opressão social, cultural, física e até legal naqueles dias por causa da fé, por causa do modo de viver, por causa do que criam, a adversidade que vem à vida de todo crente. Então precisamos ser fortalecidos e é isto que a carta procura fazer. Antes de lermos os versos desta noite, vamos recordar o verso que resume bem a mensagem desta carta em termos de consolo e fortalecimento. No capítulo 5, temos o verso 7, 1 Pedro 5, 7. Vamos proclamar esta verdade juntos. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Grande verdade. Então, 1 Pedro 1, de 22 a 25, a palavra do Senhor, neste ponto que divide o seu passado e a eternidade, vem para edificá-lo, fortalecê-lo. Que o seu coração se abra para a palavra agora e a sua mente esteja atenta. Ouça a palavra. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A palavra do Senhor, mais uma vez, para o seu coração e vida. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Esta é a palavra de Deus. Discursos que mudaram o mundo. Esse é o título, a tradução de um título de um livro que eu tenho, do autor Simon Montefiore, Discursos que mudaram o mundo. E ali é uma coletânea de discursos proferidos por líderes na história da humanidade, que impactaram a história de nações daquele momento, sob a liderança deles e a partir daquele discurso. Então há diversos lá. Há um, por exemplo, que foi o discurso de Winston Churchill, em 1940, discurso dirigido ao parlamento inglês. Winston Churchill foi colocado naquele tempo, naquele ano então, como primeiro-ministro da Inglaterra. Mas a Europa entrava em convulsão. Naqueles dias, Hitler já tinha conquistado alguns países da Europa e agora acabava de derrotar ali a Bélgica, e os soldados ingleses estavam na Bélgica com alguns franceses e ficaram encurralados. Foi um grande drama, e a França já estava abalada e perdendo a vontade de lutar,
e a Inglaterra naquela condição de uma grande ilha, um pouco à parte do continente europeu, esperava o pior também. E aí a Inglaterra e os políticos então ali estavam divididos o que fazer. Uma corrente queria e achava que podia apaziguar Hitler com algum tipo de tratado, e outros, como Churchill, entendiam que não havia caminho para se apaziguar aquilo, era preciso a resistência. E ele então profere um grande discurso ali naquele momento em que o parlamento está dividido, e grande questão, dúvida no ar, e um trecho diz assim, Churchill falando: nós não nos renderemos, nós vamos até o fim, nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares e oceanos, nós lutaremos com confiança crescente e crescente força nos ares. Nós defenderemos nossa ilha, seja qual for o custo. Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nas pistas de pouso, nós lutaremos nos campos e nas ruas, nós lutaremos nos montes, nós nunca nos renderemos. E quando ele terminou esse discurso, ali a casa cheia, todos os parlamentares presentes. Até então havia uma divisão política sobre a abordagem a seguir. Eles em uníssono todos aplaudiram, e a Inglaterra partiu então para o confronto com o nazismo, e nós devemos muito a essa ação deles. O mundo poderia ser bem diferente hoje, mas um discurso que muda ali o momento histórico da nação e até do mundo. Há um outro discurso neste livro, do pastor batista Martin Luther King Jr., e foi proferido em 1963, quando ele se levanta como grande líder para mudar aquela atitude, comportamentos, até leis de segregação nos Estados Unidos. E ele então promove um grande encontro ali no Memorial de Lincoln, em Washington, na capital, milhares de pessoas presentes, os canais de televisão ali transmitindo, e ele apresenta o seu famoso discurso naquela ocasião: eu tenho um sonho. E esse discurso então foi uma virada, um ponto marcante no movimento dele, que mudou a situação dos Estados Unidos. E ele, vindo de uma perspectiva cristã, pregava, como você vai ouvir, a reconciliação ou a conciliação da nação. E infelizmente nos nossos dias o movimento foi sequestrado pelo neomarxismo, que então propõe na verdade esta tensão permanente, visando uma destruição de todo o sistema que está na sociedade, entendendo que há de nascer aí então o que eles pensam ser o mundo perfeito do ponto de vista do socialismo e até comunismo. Mas numa proposta diferente, naqueles dias Luther King discursa: eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado do seu credo. Nós afirmamos estas verdades serem autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nos Montes Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar juntos na mesa da irmandade. Eu tenho um sonho que meus três filhos um dia viverão numa nação onde eles não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo do caráter deles. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, lá no Alabama, os pequenos meninos negros e as meninas negras poderão dar as mãos aos pequenos meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho hoje que todo vale será exaltado e toda montanha rebaixada, e os lugares tortos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne contemplará isso junta. E esse discurso marca o momento da nação e impacta juntamente com todas as outras ações. Eu tenho um sonho. Palavras humanas com grande poder, e tem poder mesmo. Poder para o mal, poder para o bem. Palavras pessoais, que vêm a nós às vezes para o bem, para a edificação, às vezes para o mal. Discursos de líderes.
palavras poderosas, mas há uma palavra que é excepcional, muito mais poderosa do que qualquer palavra humana. Nenhuma palavra humana, por mais poderosa que seja, chega nem de perto, em nenhum grau, a esta outra palavra que é excepcional. E é sobre ela que o apóstolo Pedro fala aqui. Esta palavra excepcional, isto é, extraordinária, incomum, singular, excepcional. Vamos atravessar estes versos e ser abençoados por ele, pensando nesta palavra excepcional, mas vamos trabalhar o argumento do apóstolo Pedro do fim para o começo, diferente do que ele faz aqui, invertendo a caminhada dele. Mas enfim, aqui está ele falando a palavra excepcional. Ele termina os versos que nós lemos falando desta palavra. A palavra excepcional, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus tem falado na história. Às quartas-feiras temos meditado no Salmo 119, o Salmo sobre a palavra. E quem tem estado aqui tem ouvido bastante sobre o valor, a importância, a natureza dessa palavra que é cantado naquele Salmo. Um Deus que fala. O nosso Deus tem falado na história. Não é um ídolo mudo, nem uma divindade indiferente, mas um Deus que tem vindo ao nosso encontro, pela palavra, esta palavra excepcional, da qual então Pedro nos diz aqui. Palavra muito excepcional, porque diferente das palavras humanas, ela não tem vida útil limitada, datada. Ela é uma palavra que avança através do tempo e eternidade. É a palavra excepcional na sua vida. É a palavra excepcional na sua vida que perdura eternamente. Você tem essa palavra excepcional na sua vida. Como excepcional? Perdura eternamente, segundo a palavra mesmo de Deus, e não poderia ser diferente, porque é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai buscar, ele cita o profeta Isaías 40, versos 6 a 8. O profeta Isaías viveu mais ou menos uns 750 anos antes de Pedro. O profeta Isaías, lá no Velho Testamento, é o grande profeta evangélico. Viu o Messias, e a obra do Messias que haveria de se cumprir então futuramente em Cristo Jesus. Mas lá em Isaías capítulo 40, ao falar sobre a relva e a humanidade e a glória humana. E aqui o apóstolo Pedro vai trazer essas palavras de Isaías. Você pode verificar ali na palavra, lendo. Você trouxe a palavra, não é mesmo? Ali então você vê que é uma citação. E ele vai falar da humanidade. Pedro e Isaías falam da humanidade na metáfora da relva, o mato, a vegetação que cresce no campo, a relva. E vai dizer que a humanidade é como a relva, e que a glória da humanidade é como a flor da relva. E é o que ele diz: a relva nasce de manhã, murcha à tarde e a flor cai. É assim a humanidade, assim é a sua glória. E assim é a palavra humana. É assim é o impacto humano. Mas ele vai dizer, contrário a esta relva, que assim perece, como a humanidade perece, a palavra de Deus, que é uma semente imperecível. Esta relva nasce, vem de uma semente perecível, mas a palavra de Deus é de uma semente imperecível. Ela é viva e pode ser traduzido também, ela é a palavra permanente do Deus vivo. Mas a palavra é viva porque Deus é vivo, porque Deus é vivo, a palavra é viva. Enfim, aí nós temos esta semente imperecível, porque a palavra é a palavra de Deus. Não é como a relva, nem como a humanidade a sua glória. E então ele vai dizer no verso 23 o que? A palavra, logos, de Deus é permanente. É permanente. A palavra do Senhor não foi atualizada a cada década, a cada século, e nem vai ser, e não precisa ser atualizada em nossos dias. Ela tem o seu contexto histórico, onde ela foi então dita por Deus,
Mas naquele contexto e no que foi feito e dito, nós temos as verdades permanentes e os parâmetros permanentes para a nossa vida com Deus. Sabemos o que Deus é para nós, não sabemos tudo sobre Deus, mas sabemos o que é preciso. Deus revela a nós a sua palavra, o que é preciso para a nossa caminhada neste mundo e caminhada com Ele. Então, uma palavra permanente, um livro de ciências de décadas atrás, hoje está desatualizado, é preciso outro, e isto é normal e natural por causa da natureza da literatura e do conhecimento. Não é assim com a palavra de Deus. A palavra Logos de Deus é permanente, diz o verso 23. E o verso 24, aqui diz o quê? Que a palavra, agora ele usa rema, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre, diz o verso 24. Veja a natureza desta palavra, a essência dessa palavra. Uma palavra que perdura para sempre. A sua palavra não perdura para sempre. A palavra dos melhores, dos sábios neste mundo não permanece para sempre. A palavra dos mais gloriosos deste mundo não permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor é para sempre. Nela você pode confiar, nela você pode colocar a sua existência, a sua vida, ser a direção do seu caminho. Como diz lá o Salmo 119, verso 105, luz que clareia o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Enfim, grande palavra do Senhor, palavra excepcional, porque ela perdura para sempre. Mas ela está aí perdurando para sempre nessa glória de Deus eterna, para simplesmente nós olharmos e dizer como é maravilhoso e grande esse Deus e a sua palavra, e ficarmos admirando algo tremendo ao qual nós não temos nenhum relacionamento. Não, essa palavra excepcional permanece para sempre, mas assim é nos revelada essa palavra para nos dar uma vida e vida de verdade. Essa palavra é excepcional porque ela vivifica eficazmente, é eficiente em dar uma nova vida. Diz aqui o texto que ela purifica. Vocês foram purificados, diz o primeiro verso que lemos. Vocês foram purificados. Mas a força deste verbo aqui é no particípio perfeito. Podemos traduzir um pouquinho melhor: tendo sido purificados. Isto é, um fato aconteceu. Se a palavra excepcional está na sua vida, atingiu a sua vida, a mensagem do Evangelho, a obra de Deus em Cristo, então você foi purificado. E aí diz: pela obediência à verdade. Está se referindo à palavra, à verdade de Deus. É a verdade, perdura para sempre, porque verdade perdura para sempre. A verdade é sempre verdade, ou então não é verdade. É a verdade, pela obediência à verdade. Do que ele está falando em termos de purificação? Que você então se tornou perfeito? Não, que você foi purificado de toda a culpa do pecado. Obediência à verdade, ele está falando da conversão. Quando você teve um encontro com a palavra, ouviu a palavra, acatou a palavra e passou a ser a palavra da sua vida. É a conversão que vem pela palavra. Jesus enviou os seus discípulos, enviou a sua igreja, enviou a nós a anunciar a sua palavra, e anunciamos agora aqui nesta noite. E é a palavra então que é este meio que traz então a presença de Deus e a obra dele em Cristo a todo o coração. Purifica, vocês foram purificados, ou tendo sido purificados, é um fato já consumado na sua vida. Mas ele volta e diz também: vocês foram regenerados. E novamente a mesma força de verbo ali, da força do tempo verbal, e a ideia é tendo sido regenerados. É um fato também que aconteceu na vida de vocês. Vocês foram regenerados. O que é essa palavra? Já pensamos essa palavra. É importante
notarmos o que ela significa: regenerar, gerar outra vez, nova vida, um novo nascimento. A expressão de Jesus em João 3, quando Nicodemos, o homem religioso, um homem de status social e econômico até, vai ao encontro de Jesus numa noite para ouvir a mensagem de Cristo. E o que é que Jesus diz a ele? A este homem, que não era um marginal, um corrupto conhecido na sociedade, era um homem de princípios. Jesus diz para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ninguém pode, diz Jesus. Porque, não obstante os nossos níveis aí de vida mais moral, menos moral, seja lá qual for o grau, diante de Deus todos nós somos culpados, estamos mortos. Nossos corações correm na imperfeição e rebeldia diante de Deus. Nós precisamos ser resgatados da morte, nós precisamos de nova vida, sermos regenerados. E é isto que a palavra de Deus vem fazer em Cristo, Cristo crucificado. Morreu a minha morte, a morte que eu vivo, culpa diante de Deus, a morte espiritual, condenação eterna, caiu sobre Jesus. Quando ele morreu esta morte minha. Eu creio nisto pela fé, arrependido, peço perdão. Ele pagou a minha pena nesta morte, mas ele também ressuscita por mim ao terceiro dia, e nele eu nasço para uma nova vida, agora perdoado, purificado diante de Deus, para Deus, agora e para todos sempre. Fui regenerado. Este novo nascimento sobrenatural que precisa chegar à minha vida através de Cristo, e Cristo na cruz, Cristo ressurreto. De onde vem isso? Para o meu coração, para a sua vida. Da palavra excepcional, a palavra de Deus. Essa palavra que então traz essa mensagem, esta verdade que vivifica eficazmente. Nada mais neste mundo pode vivificar eficazmente. Algumas reforminhas são possíveis através da palavra humana, das ciências humanas, mas novo nascimento, regeneração, somente por esta palavra. Por isso ela é excepcional. Ela está na sua vida, já chegou à sua vida a mensagem dessa palavra, o impacto dessa palavra já está no seu coração. Palavra excepcional na sua vida. Oh, palavra que perdura eternamente, e palavra que perdura eternamente, mas que veio para abençoar a sua vida. Com o que? Simplesmente com esta transformação de você e agora, para andar com Deus hoje e para sempre, através da obra de Cristo. Então nós temos aqui dois fatos que na verdade pertencem a um único acontecimento, duas facetas de um acontecimento. Nós temos aqui ele falando: vocês já foram purificados, e ele falando: vocês já foram regenerados. Dois acontecimentos na vida daquele que foi impactado pela mensagem dessa palavra excepcional. Mas aí então há consequências. Se em verdade isto aconteceu, a palavra fez isso na minha vida, me purificou, e a palavra me regenerou, há consequências. Será que essas consequências estão na sua vida? Será que estão? Esta palavra excepcional na sua vida causa algo tremendo. Irmana necessariamente, leva você a irmanar necessariamente, não como uma opção, mas de forma necessária. Você se irmana de forma necessária, se é que a palavra excepcional chegou à sua vida. Ela impacta de forma que você, impactado por ela, regenerado, não tem outra alternativa e não pode fazer outra coisa a não ser partir para esse irmanar. Mas que irmanar é este? O que é que diz aqui? Vocês foram purificados, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Verso 22. Então esta purificação e essa regeneração me leva à irmandade em Cristo Jesus.
E aqui nós temos a tradução que eu li, a versão onde os hábeis tradutores trabalham não somente a língua original, mas também a nossa, português, para dar uma forma mais agradável, elegante, de entendimento melhor. Mas é interessante ver algumas coisas, se nós formos ao original, como é que ficaria este: visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Como ficaria? Diria assim: tendo as suas almas sido purificadas, e alma aqui no sentido de vida, tendo as suas almas sido purificadas, para o quê? Para sincera afeição fraternal. Amem aplicadamente uns aos outros com o coração puro. E este termo aplicadamente, esse advérbio, não foi traduzido, se preferiu não colocar, mas ele é importante, porque aqui diz então: amem aplicadamente uns aos outros, ou tomando a forma que está na versão aqui que foi traduzida, então é: amem aplicadamente, de forma sincera uns aos outros. Então é realmente um amar intenso aqui. Do que é que Pedro está falando? A esses crentes lá no passado, no meio da oposição, e está falando a mim, a você e a nós todos aqui nesta noite. Que a igreja de Jesus Cristo é essencial e faz parte naturalmente daquele que foi impactado pela palavra excepcional, e que é necessário para as nossas vidas. Esta grande fraternidade. Ele fala aqui sobre visando o amor fraternal e sincero, na versão como eu li. E esse primeiro amor, visando o amor aqui, é a palavra do grego então philéu, que vai nos dar palavra, por exemplo, como Filadélfia, que é o que? A fraternidade, este amor fraterno. E depois, quando ele usa a ordem ou o imperativo, ame uns aos outros, ele vai usar a outra palavra grega para o amor, agapao, que é então a expressão do amor sacrificial. Enfim, é toda esta fraternidade que então acontece e faz parte da nossa vida, e nós fazemos parte dela, e dentro dela então nós exercemos o relacionamento fraternal e no sincero amor. Aí está a grande verdade. Nenhum de nós foi impactado pela palavra excepcional se nós não nos sentimos conduzidos e impelidos à comunhão em Cristo, a chamada igreja. Na igreja de Jesus Cristo, em todas elas, a nossa também, há alguns perdidos por aí. Talvez estão na igreja por uma razão ou outra, pressão da família, quem sabe, talvez para acalmar um pouquinho a consciência, talvez pensando que vindo de vez em quando a esse encontro ao prédio, aqui é um lugar mágico. Não chegaram lá ainda. Estão no hall de membros da igreja. Fizeram todas as ginásticas para chegar lá no hall de membros. Repetiram as coisas que tinham que repetir, mas não representam o que aconteceu em suas vidas. A igreja ainda não é algo que realmente integra a vida deles, são atraídos a este amor. Se estão aqui, estão porque estão empurrados por alguma coisa e não exercem este amor. Não é triste quando você encontra com um membro da igreja, uma igreja como a nossa, que não é perfeita, como eu e você não somos. Estamos ainda sendo trabalhados por Cristo, mas uma igreja que sinceramente busca crescer na palavra e no andar com Deus em Cristo. E esse membro está sempre na crítica e procurando defeitos da igreja. Não é triste? Não entendeu. A igreja de Cristo é aquela pela qual Ele deu o seu sangue, a morte na cruz, para que eu e você, do jeitão que eu sou, que você é, nesse jeitão que ainda precisa tanto da ação de Deus, mas que já é do Senhor e Ele está trabalhando. Essa é a igreja de Cristo, de gente como eu e você. E até se você realmente não foi impactado pela palavra excepcional na sua vida, a igreja é um castigo para você,
que por alguma obrigação você fica cumprindo, eu convido você a deixar isso na sua vida. Não caminhe por enganos do seu coração. Não engane a você nem aos outros. Seja realmente alguém impactado pela palavra excepcional na sua vida. A igreja de Jesus Cristo não precisa de falsificados. A igreja de Jesus Cristo não precisa de crentes que não são crentes, que só têm fachada de crentes. Aqui é um lugar para aqueles que realmente foram impactados pela palavra excepcional nas suas vidas. E aqui é um lugar, sim, para aqueles que precisam ouvir isso e ser impactados por isso. Mas aqui não é um lugar para falsidades e fingimentos. É um lugar da palavra excepcional. Ela já impactou a sua vida. A igreja de Jesus Cristo. Este amor, esta fraternidade. Nós temos tantas fraternidades na vida, não temos? A começar da parentela. Nossa fraternidade talvez mais chegada e primeira. Mas há as outras fraternidades que as pessoas buscam nos nossos dias. Há a fraternidade daqueles que pescam. Eu tenho chapas que pescam comigo. E a gente vai junto pescar. E ali então forma aquela fraternidade. E a coisa vai ganhando corpo. E começa a ficar meio complicado, não é? Lá estão todos eles no pesqueiro, por exemplo. E daqui um pouquinho um diz: olha a isca que eu comprei lá, não sei o quê. É o último modelo, né? Aí o outro já olha e fala: eu não tenho essa isca. Ele já começa mexer com o coração, o estômago, não sei, né? Enquanto eu não comprar essa isca. Aí vem um outro lá: veja a vara que eu comprei, importada não sei o que, custou não sei quanto. Ele fala: mas a minha vara é boa, mas não é aquela. E já vai complicando tudo lá dentro. Ele tem, eu não tenho. E aí fica feio. Mas outros vão lá para a fraternidade da bicicleta. Eu tenho meus chapas, nós andamos de bicicleta sempre juntos, e nós fazemos não sei quantos quilômetros, etc. E lá a turma então começa a interagir, aquilo começa a ter uma ligação, uma influência das pessoas. De novo, inclusive em relação, quanto você pagou na sua bicicleta? Esse é o modelo, e a minha não é. E aí começa a complicar tudo, e eu preciso ter. E vai assim por diante. A fraternidade de quem corre, a fraternidade dos motociclistas, a fraternidade política, a fraternidade profissional. Muitas fraternidades até legítimas em nossas vidas, mas nenhuma delas chega perto ou substitui a fraternidade, corpo de Cristo, a igreja, daqueles que foram impactados pela palavra excepcional. Você já foi? Como é que é a questão da fraternidade em Cristo, a igreja de Cristo para você? Alguém aqui para quem isso aqui é um peso? Que Deus o liberte, tirando você deste jogo. E até se for para você se afastar, para depois você voltar de verdade, impactado pela palavra excepcional. Muitas fraternidades por aí. Mas meu irmão, minha irmã, escute bem. Há muitas fraternidades de uma aparência, uma presença muito mais gloriosa do que essa aqui nesta noite. É verdade. O texto aqui mesmo reconhece isso. Pedro fala da glória humana, mas diz: é como a glória da flor da relva. Uma bela flor. Todo o campo colorido com aquela flor. Mas da manhã para a tarde pode desaparecer. Assim é a glória humana. Tremenda. Tremenda. Mas não perdura para sempre. Não é eterno. Não é a presença de Deus. E mais, por que nós estamos juntos? Por um sentimentalismo? É essa dimensão de amor que ele está falando aqui? Não. Talvez alguns de nós somos mais sentimentais, e isso transparece no nosso relacionar, não é errado. Cada um tem esse jeito de se manifestar nas suas emoções. Mas nós, cada um no seu jeito, igualmente, nós temos esta força da atração, porque nós somos de Cristo, da palavra excepcional, e Cristo é o centro, e nós somos atraídos a Ele igualmente, e isso nos traz juntos. É o amor da verdade comum a todos nós. É o poder da atração da verdade comum a todos nós. Esta palavra excepcional tocou todas as nossas vidas. Em todas as fraternidades que você possa participar, nenhuma vai trabalhar, contribuir para você chegar mais perto do Senhor.
andar mais fielmente com o Senhor, servir mais o Senhor. Somente a igreja de Jesus Cristo, somente essa fraternidade. Por isso ela tem uma glória muito maior que do mundo, mas uma glória que não é vista e avaliada como o mundo faz. Você não se torna alguém mais fiel ao Senhor, mais moldado pelo Senhor por dentro e por fora, porque você tem uma parceria de bicicleta, de pescaria, de motocicleta, seja lá o que for, ou política. Esta fraternidade nossa precisa estar acima de tudo, inclusive da fraternidade política. Com tristeza ouvi de um jovem uma vez em universidade, que ele havia escolhido ficar com os seus amigos neomarxistas do que com a igreja de Jesus Cristo. Não entendeu, não foi impactado pela palavra excepcional. Meu irmão, você não se torna, minha irmã, você não se torna um cônjuge melhor, porque você tem um belo grupo, uma bela fraternidade de pescaria. Você não se torna um pai e uma mãe mais moldado nos princípios do Senhor, mais habilitados nas verdades eternas do Senhor para educar seus filhos, por causa do seu ótimo ambiente profissional, aquela fraternidade profissional que você tem. Ali viabiliza-se certas coisas, mas não o que há de mais sublime e necessário ao coração humano. Somente a igreja de Jesus Cristo faz isto. Somente uns aos outros aqui, no nosso conviver, no nosso exortar mútuo, no nosso cuidar mútuo, no nosso cultuar mútuo. Somente aqui. Lá fora, nas fraternidades que nós vivemos lá fora, e tantas delas necessárias e até legítimas, lá a nosso andar com Deus toma uma porção de pancadas, não é verdade? Dia dentro, dia fora. E aí nós vamos correr para cá para sermos tratados das nossas pancadinhas, pancadonas e ferimentos que recebemos lá fora. Acerta a nossa fé, machuca a nossa fé, deteriora até a nossa fé. E aqui não, aqui aviva, fortalece. Eu e você, como somos, eu e você, seres onde Deus ele vai fazer muita coisa, mas que buscamos juntos a palavra excepcional que muda e transforma, que me dá paz com Deus, me dá direção com Deus, me dá esperança no Senhor, me dá alegria do Senhor, me dá o propósito da vida que vale a pena. Somente a igreja de Jesus Cristo fomenta isto, e o meu irmão precisa da minha fomentação, por isso eu preciso estar junto. Alguém escutando a mim aqui nesta noite, que se acha tão forte em Cristo, que não precisa da palavra excepcional, há um equívoco enorme nesse raciocínio. Porque isso que você pensa que é cristianismo, não é cristianismo, é uma coisa da sua cabeça, porque a palavra diz que você precisa. Mas vamos assumir que há um super crente, um super cristão. Eu sou como um zorro solitário, eu e mais eu neste mundo. Você é tão forte assim? Super cristão, super crente? Então você tem o dever de estar com seus irmãos, porque os seus irmãos não são super crentes, eles precisam da sua presença e ministração. Não há folga, não há escape. O que Pedro coloca aqui, nós fomos purificados visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, realmente entregues a isto. Você está entregue a isso, está relutante, você está fazendo um jogo. Não faça isso. Que o Senhor possa colocar o impacto dessa palavra na sua vida. Tremenda mudança. E aqueles que andam com a igreja de Cristo verdadeiramente serão notados como verdadeiros servos de Deus e da sua palavra. Essa é a grande verdade. Você é notado assim? Palavra excepcional na sua vida, que irmana, depois de vivificar eficazmente, o coloca nesta fraternidade, nesta comunhão, corpo de Cristo. E essa palavra que firma não por um tempo, mas definitivamente. O último dizer de Pedro aqui nestes versos é o que? Pedro diz: essa é a palavra que lhes foi anunciada. Ponto final, é isso que ele está dizendo.
Depois de dizer isto tudo sobre o que a palavra faz, e diz: esta foi a palavra que lhes foi anunciada. Na língua original, na verdade, ele diz: esta palavra que foi evangelizada a vocês. Evangelizada, isto é, foi anunciado o evangelho. Porque o evangelho é algo a ser anunciado. A palavra evangelho quer dizer o quê? Foi nos dado a palavra evangelho numa transliteração para o português da língua grega, que na verdade é uma palavra dupla. Boas novas, boas notícias. Isto é evangelho. Notícias. Evangelho não é esoterismo. Evangelho é algo que se fala às claras e se anuncia a todo ser humano. E esta palavra então é assim, palavra excepcional, anunciada claramente a nós, e de uma vez por todas estabelecida. O que Pedro está dizendo quando ele diz: esta foi a palavra anunciada a vocês, está dizendo: essa que foi, é a que permanece, e sempre permanecerá, porque ela perdura eternamente. Então caminhe por ela, fixem nela, estabeleçam-se nela, andem com ela. Se vocês escutarem coisas diferentes, se vocês foram convidados para coisas diferentes, não ouça, não siga, fique com a palavra primeiramente anunciada para vocês, porque a palavra do Senhor não muda, ela perdura eternamente, ela é a verdade, ela sempre é. Fique nela e você estará seguro. Ela afirma definitivamente: nós temos onde nos ancorar nessa palavra excepcional, e nós ficamos nela. Um dia chegou a nossa vida e então nos impactou. Essa palavra tremenda que perdura eternamente nos vivificou, regenerou e colocou-nos nesta irmandade que não podemos resistir. Fazemos parte do corpo de Cristo. Eu amo o corpo de Cristo, eu não ataco o corpo de Cristo, eu não fico dilapidando o corpo de Cristo, mas eu valorizo, eu reconheço aquilo que o Senhor tem feito aqui, e a minha conversa um com o outro é sobre isto, e eu estou firmado nesta palavra definitivamente. As boas novas do Senhor, a palavra evangelizadas a vocês. Agora, o apóstolo Pedro escreve isto a quem? A nossos irmãos no passado, enfrentando uma oposição social, cultural e até legal, e às vezes até consequências físicas. Para que servem essas palavras? Ele escreve esta carta para dar a eles força, fortalecê-los na adversidade. Sim, há muito fortalecimento aqui. Ele fala o que? Da segurança da palavra. A segurança que temos na palavra. Quando o mundo bate contra nós e o mundo tenta atropelar o nosso caminho, nós permanecemos na segurança da palavra, porque nesta palavra nós sabemos também que nós já fomos regenerados, nascemos para a nova vida em Cristo, somos do Senhor hoje e eternamente. Não posso perder o foco disto. Enquanto eu não perder o foco então desta palavra segura, e que me fala e me dá regeneração, eu posso resistir aos embates do mundo. Mas paralelamente vem o outro recurso que é meu abrigo, é o apoio, é a ministração da comunhão em Cristo, da fraternidade da igreja. Lá fora eu só escuto: desista, esqueça, busque algo melhor. Aqui dentro eu escuto só a sua presença, você não precisa falar. Você cultuando comigo e me diz o quê? Permaneça firme, Jessé, continue com Cristo, continue na palavra excepcional, e os bombardeios que eu recebi do mundo vão encontrar em mim um abrigo na igreja de Jesus Cristo. No meio das suas lutas, diz Pedro aos irmãos lá, e a nós aqui também, fique na segurança da palavra, e fixe nessa palavra que fala de que você agora é do Senhor e não do vazio que este mundo vive. E mais, ame a igreja, seja um com a igreja, ela será saúde e força para você. Vai mudar a sua vida, vai mudar, vai edificar a sua vida. Que a palavra do Senhor excepcional seja a palavra da sua vida e que sustente você através dos embates deste mundo.
Nós vivemos dias já de grandes desafios para a fé cristã. A cultura é menos e menos favorável à fé cristã. E eu creio que irá piorar. E nós temos situações, lugares do mundo, inclusive de democracias estabelecidas, que sempre achamos que eram modelos, que hoje já tem leis oprimindo as igrejas dos cristãos. Coisa tremenda. A questão de 20 anos atrás, não imaginaríamos que leis assim fossem promulgadas. E nós vamos sentindo o calor da batalha mais e mais. Mas, meu irmão, você pode prevalecer se a palavra excepcional estiver na sua vida, e que o Senhor o mantenha nessa palavra hoje, para sempre, para todo sempre, até o dia glorioso na presença dEle. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor. Você pode pensar onde está a sua vida hoje diante da palavra.